Bem-vindo a todos os meus queridos amigos, patriotas, intervencionistas, amigos de infância, amigos em geral do Brasil inteiro. Sejam bem-vindos à live, né? Continue compartilhando, convidando nossos amigos para que possam entender o que está acontecendo no Brasil. Essa live é muito importante, porque o ministro Marco Aurélio, ele suspendeu a prisão em segunda instância. O que isso significa? Significa que o Lula poderá ser solto. Mas o alvo não é o Lula. E você já vai entender lá na frente. Isso aconteceu hoje. Muitos youtubers, muitas pessoas estão fazendo live dizendo: o Lula vai ser solto, vão soltar. Sim, provavelmente com essa suspensão em segunda instância, provavelmente vão soltar o Lula. Mas o alvo não é o Lula. Aí é que está a questão. E você vai entender. O brasileiro, ele não entendeu ainda que o comunismo, ele é internacional. O comunismo é mundial. As pessoas, o brasileiro, eles têm a relacionar o comunismo com o PT, com o socialismo fabiano, com o comunismo revolucionário. Tudo bem, fato. Mas o comunismo não é algo isolado em um país. O comunismo é internacional. E se nós não entendermos o comunismo na sua internacionalidade, internacional, nós não vamos compreender o que está por vir no Brasil. E isso é muito grave. Por quê? Porque o Brasil, ele faz parte desse movimento comunista. Ele é um movimento internacional. Lembram nas outras lives que eu falava que os globalistas, eles fomentaram o comunismo no mundo? Quem que são os globalistas? São uma elite global, uma elite de família muito ricas que comandam 70% de toda a riqueza do mundo. Essas famílias, elas criaram, elas fomentaram o comunismo no mundo. E o comunismo, eles querem criar uma nova ordem mundial, ANON, para controlar as pessoas. Então o comunismo, ele é internacional. E esse movimento comunista internacional, ele criou praticamente a União Soviética, a Rússia. E esse movimento revolucionário, comunista, ele se expandiu por todos os países. Ele foi para a China, que é a China comunista, foi para Cuba, foi para a África, foi por todos os países, inclusive na América do Sul, no Brasil. Então o comunismo, ele se alastrou por todos os países. Eu quero voltar a mostrar aquele mapa só para você entender. Aqui você tem a América do Sul, você tem a África e a Ásia. Então você tem a China, a África e a América do Sul. Esses três continentes foram dominados pelo comunismo. Isso é um fato, gente. É inquestionável. Então o comunismo, ele se alastrou pelo mundo. E o comunismo, ele começou a criar blocos comunistas pelo mundo inteiro. Tanto é que na América Latina, no Brasil, especificamente, porque o Brasil é o cérebro aqui da América do Sul, o próprio comunismo aqui no Brasil começou a fazer parte dos blocos comunistas. Então o que aconteceu? O Brasil, com a saída dos militares do poder,
há mais de 30 anos, aconteceu que o comunismo no Brasil, ele começou a se estruturar, começou a haver uma restauração do movimento comunista pelo mundo inteiro. Então, no Brasil, na América do Sul, foi criado o BRICS, que é uma parceria do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, com os países comunistas. A Unasul, a Ursal, enfim. O Brasil se estruturou em vários países. É por isso que nós dizíamos que o Brasil é um país comunista. Por quê? Porque Temer, Lula, FHC, Dilma, Collor, todo esse pessoal, eles são comunistas. Alguns fabianos, outros revolucionários, mas todos servem ao sistema comunista. E é por isso que nós dizíamos que o problema do Brasil é o sistema. Por quê? Porque o STF serve ao sistema comunista. A Câmara de Deputados serve ao sistema comunista. O Senado serve ao sistema comunista. E para derrubar esse sistema comunista é somente uma intervenção militar, verde oliva, e não uma intervenção militar branca, como muitos acham que pode acontecer. Porque o que eu quero que você entenda é o seguinte: o comunismo, como ele é internacional, eles estão juntos. A China, a Rússia, Cuba, Venezuela, o Brasil, que começou a fazer parte desse movimento desde a saída dos militares. Então eles começaram a criar raízes nos países onde houve o comunismo. E o Brasil começou a entregar as riquezas para esses países. Você já vai entender lá na frente. Por que eu digo que o problema não é o Lula solto? A coisa é muito mais grave do que as pessoas pensam e enxergam. O comunismo, a China, por exemplo, com o tempo, o comunismo começou a tomar todos os países e começou a dominar todo o sistema econômico. Então a China, a Rússia, principalmente esses países, eles dominam a economia, a China. Tanto é que a Rússia e a China, principalmente a China, ela é uma potência militar. Primeiro os Estados Unidos, depois temos a China e a Rússia. Então todos esses países comunistas estão alinhados uns com os outros. E quando um país tem algum problema, que onde o comunismo ele possa ser tirado daquele país, esse país ele é uma célula dentro do corpo do movimento comunista. E esse país que é uma célula, por exemplo, a Venezuela é uma célula, o Brasil é uma célula. Vários países, eles são uma célula comunista. Então, por exemplo, a Venezuela, nós vamos tirar o comunismo da Venezuela. A célula Venezuela do comunismo, ela pede socorro para outros países que são comunistas, que estão alinhados ao comunismo, como a Rússia, por exemplo. É por isso que a Rússia mandou aviões com capacidades nucleares para a Venezuela. A China mandando dinheiro para a Venezuela. O Irã mandando navios de guerra para a Venezuela. E agora com o Brasil. É nesse ponto que eu quero chegar. O Brasil, há 30 anos, ele serve ao sistema comunista. Então, com a saída
do FHC, do Lula, da Dilma, de todo esse pessoal do poder, o que aconteceu? Aconteceu que o Brasil, os comunistas, não o PT faz parte de um grupo, mas o comunismo no Brasil pediu socorro para os países comunistas, como a China, como a Rússia, como a Venezuela. Eu dizia lá atrás, nas outras lives, que mesmo que o Bolsonaro ele tenha uma boa intenção de acabar com o comunismo no Brasil e também no mundo, né, unido aos Estados Unidos, por mais que o Bolsonaro tenha essa boa intenção, mas o Bolsonaro não conseguiria sozinho. Por quê? Porque quando você aceita eleições no Brasil, você está aceitando o sistema. E o STF faz parte do sistema. A Câmara de Deputados fazem parte do sistema. Os senadores fazem parte do sistema. Quando você aceita eleições, você traz um pacote consigo, que é o STF. E esse sistema, ele não vai tirar o STF, ele não vai tirar os deputados, não vai tirar a Câmara, o Senado, o Congresso, não vai tirar. E é por isso que nós batíamos na tecla. O problema do Brasil é o sistema político comunista. Quando o Marco Aurélio ele suspende hoje a prisão em segunda instância, o Lula é uma consequência que poderá ser solto e vai ser solto, possivelmente. Mas você suspendendo a prisão em segunda instância, você está liberando quem? O PCC, traficantes, terroristas, o cérebro. Por quê? Porque o PCC, ele financia os partidos políticos do Brasil. O PCC, o tráfico, está alinhado a governos. Entendeu até aí? Então, quando o Marco Aurélio suspende a prisão, ele vai liberar vários traficantes. E o tráfico de drogas, ele comanda vários países. A movimentação do tráfico de drogas supera até mesmo o PIB do Brasil. Então nós não estamos brincando com pessoas simples que não podem reagir. Então o que aconteceu? Quando o Bolsonaro ele realmente começou a atacar a Venezuela, e com razão, porque é um país comunista, a China e etc. O Bolsonaro começou a cutucar o dragão com vara curta. Não é cutucar o leão com vara curta, é cutucar o dragão com vara curta. Porque o símbolo da China é o dragão. É você cutucar o comunismo internacional. E a reação do comunismo internacional, a princípio, não é fazer um ataque externo de fora no Brasil. É fazer ao contrário. É você iniciar uma guerrilha, uma guerra interna no Brasil. E como que você faz isso? Liberando bandidos perigosos, traficantes, terroristas no Brasil, para que esses bandidos possam começar a criar o caos dentro do Brasil, de dentro para fora. É por isso que nós vimos agora, há pouco, as refinarias, os incêndios nas refinarias, em Manguinho, no Rio, Manaus, assalto a bancos,
e muitas coisas acontecendo. Por quê? Porque agora todo o comunismo internacional vai estar voltado para o Brasil, para começar a causar explosões pelos muçulmanos também, que muitos têm parceria com o comunismo. Então, gente, o problema agora com a suspensão da prisão em segunda instância não é diretamente soltar o Lula. O Lula é uma consequência. O Lula provavelmente vai ser solto. Mas o problema não é o Lula. Enquanto as pessoas estão olhando para o Lula solto, o que vai acontecer? Os bandidos, traficantes, terroristas vão ser soltos também. E esses terroristas, traficantes, vão começar a causar o caos no Brasil, que não é só um indulto de Natal, é pior ainda. É você causar o caos no Brasil. É por isso que o Bolsonaro estava preocupado, na posse dele, com que as pessoas, os terroristas, viessem a tentar assassiná-lo. Por quê? Porque a luta é contra o comunismo internacional. Se nós tivéssemos, todo o povo brasileiro ido às ruas para clamar por uma intervenção, fechar o Congresso, fechar câmaras, senados, tudo, nós impediríamos também que o STF fizesse o que fez hoje, soltar bandidos. E o STF vai continuar a soltar bandidos. Não parou por aí. A coisa vai ser muito pior daqui pela frente. Incêndios vai aumentar no Brasil. Assalto a bancos, atentados, coisas que muitos não viram há mais de 30 anos atrás no Brasil, talvez de uma forma gigantesca, vai começar a acontecer. Vai ser uma revanche do comunismo internacional no Brasil. O problema, gente, não é o comunismo na sua forma isolada. As pessoas relacionam o comunismo com o PT revolucionário. O comunismo, ele é internacional. O Brasil, ele fez pacto com a China, com a Rússia, com a Venezuela, com o Irã, com a Turquia, com vários países comunistas. Os líderes, antes no Brasil, fizeram acordo com esses países comunistas. Entregaram o Brasil ao comunismo internacional. Para você ter uma ideia, os líderes comunistas, o Xi Jinping, na China, o Putin na Rússia, o Lula que estava no Brasil, o Temer, a Dilma, eles são uma família. Não existe país divisível para eles. Eles são família. Eles entregam o Brasil, entregam os países uns aos outros, para quebrar a soberania. Então, para o comunismo, existe um movimento internacional comunista. E se o povo brasileiro não entender isso, vai ficar complicado. A nossa luta não é contra o PT. A nossa luta não é contra o FHC, o comunismo, que muitos acham que acabou no Brasil, agora está em paz. Não, gente, pelo contrário. A nossa luta é contra o comunismo internacional, contra a Rússia, China, Venezuela, Irã, Turquia. Então nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque grandes catástrofes, atrocidades, vai começar a acontecer no Brasil.
E já está acontecendo. A mídia comunista, ela não vai te informar nos mínimos detalhes o que está acontecendo. A mídia só vai dizer somente: houve tal incêndio em tal parte, houve tal incêndio em tal parte, assalto a bancos, bandidos fugiram, bandidos foram soltos. Ela só vai julgar isso, mas ela não vai explicar todo o contexto ao qual está inserido o comunismo no Brasil, dentro do movimento comunista internacional. Entende? E também uma outra coisa, gente, que é muito importante você saber. Nós estamos vivendo um tempo que hoje a nossa guerra, ela é uma guerra de informação também. E o que acontece hoje nas mídias sociais? A desinformação. O que é a desinformação? A desinformação, ela foi criada pela KGB, pelo serviço secreto da Rússia, há muito tempo atrás. E a desinformação é você criar uma notícia falsa, você deturpar uma notícia, você inventar uma notícia para o povo brasileiro. Por quê? Porque quando você cria uma desinformação, você está tirando o foco de uma realidade que está por vir. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão compartilhando notícias no seu Facebook, no seu Instagram, no YouTube. Estão compartilhando notícias de 1 ano atrás, de 5 anos atrás. E trazendo à tona para tirar o foco da realidade que está acontecendo hoje. Eu entendo que cada um pode postar o que quiser no Facebook, nas redes sociais, o Facebook é de cada um, mas quando for postar alguma coisa, veja a data, veja a fonte, porque muitos sites foram criados pelo sistema comunista, pelo comunismo, para tirar o foco do que está acontecendo. Entende? Por exemplo, só para você entender, um caso agora, que é onde a Folha de São Paulo soltou uma nota que a Michele Bolsonaro tinha tirado as imagens do Palácio de Alvorada. Ela inventou isso, a Folha de São Paulo. Para quê? Para colocar católicos contra evangélicos. Qual que é a tática comunista? É você dividir para você conquistar. Então, o comunismo, ele coloca pobres contra ricos, homens contra mulheres, héteros contra gays, coloca católicos contra protestantes, contra evangélicos. Para quê? Para dividir. Porque enquanto o católico fica lá debatendo com o evangélico sobre imagens e etc., o nosso inimigo em comum é o comunismo, é a maçonaria, é os Illuminatis, é os sionistas, é a nova ordem mundial. Então eles começam a criar sites falsos para desviar o foco. Porque enquanto as pessoas estão debatendo uma notícia falsa, ou uma notícia que foi inventada 2, 3 anos atrás, o comunismo está agindo no Brasil, criando incêndios e muitas outras coisas. Então, gente, nós temos que ficar atentos ao que está acontecendo. Existe uma grande guerra, existe uma grande batalha na informação, que é uma contra-informação, a desinformação,
que é uma forma de tirar você do foco. Por quê? Porque o comunismo, a nova ordem mundial, eles querem implantar no mundo uma nova ordem mundial, com um só poderio militar, aonde você vai unir a China, a Rússia, a Venezuela, né, todos juntos, o Irã, Turquia, etc., uma nova ordem mundial, sob o comando da China. Gente, o nosso inimigo não é os Estados Unidos, é a China. Eles querem derrubar a economia dos Estados Unidos para colocar a China como centro econômico mundial para a nova ordem mundial. É por isso que a China está se tornando também uma grande potência mundial, juntamente com a Rússia. E todos esses países comunistas, maçons, satânicos, sionistas, eles querem destruir os Estados Unidos da América, que combate todo esse sistema global. E o Brasil, se unindo aos Estados Unidos, está criando inimigos como a China, a Rússia, a Venezuela e etc. Então vamos tomar muito cuidado, gente, porque vai começar a acontecer muita coisa no Brasil. E provavelmente vai haver uma intervenção militar, fechando o Congresso, Senado, câmaras e etc. Porque não adianta combater o comunismo internacional com o sistema que faz parte do comunismo. O Bolsonaro pode não ser comunista, mas o sistema no Brasil criado é comunista. E só uma intervenção militar verde-oliva pode derrubar todo o sistema político comunista instalado no Brasil. Gente, obrigado pela presença. Hoje a live é muito rápida. Dê seu like, compartilhe no seu grupo, na sua página. Eu agradeço. A última live tivemos quase 700 compartilhamentos. Então vamos compartilhar, vamos divulgar para que outras pessoas compreendam de uma forma simples e prática o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Gente, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.